Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Sá e vou auxiliá-los a criar um termo digital de acompanhamento de unidade escolar através de um PDF editado. Para isso eu recomendo utilizar um software chamado LibreOffice. Você deverá baixá-lo e instalá-lo em seu computador. Para encontrar esse software, você pode digitar no Google, por exemplo, e ele já irá redirecioná-lo para a página oficial do LibreOffice. Nessa página você tem a opção de baixar o software. Clicando em baixar, você tem aqui a versão 5.0.3. Clique aqui, faça o download e instale em sua máquina. Após a instalação, possivelmente ele vai criar um íconezinho na área de trabalho semelhante a esse daqui. Dando dois cliques sobre esse ícone, você vai abrir o LibreOffice e ele vai dar a opção para você abrir documento ou tabela ou planilha, essas coisas assim, como existe no Office. Aqui eu tenho um documento aberto. Esse documento já é um termo digital, aquele que eu apresentei a vocês. Para fazer um termo semelhante a esse, nós vamos aqui em novo, documento de texto e vamos criar um novo. O primeiro passo é o cabeçalho. O cabeçalho, por ser padrão, eu vou copiar do documento que já está pronto. Seleciono aqui, seleciono o documento. Copio, Ctrl C, e venho aqui e colo. Muito bem. O próximo passo é colocar o título, que é o relatório de acompanhamento de unidade escolar, seu nome, disciplina e RG. Como ali está pronto, também vou copiar. Agora iremos criar o campo de unidade escolar e cidade. Para isso, nós vamos utilizar um recurso que é muito conhecido no Word, que é a tabela. Precisamos de uma tabela de uma linha por 4 colunas. Eu aconselho vocês a deixar um espaço de uma linha, para que fique aí um layout mais agradável. Essa tabela aí, ela está aqui, muito semelhante lá com a do Word. Você seleciona então uma linha por 4 colunas e está pronta a tabela. Nessa tabela, a primeira célula aqui é a célula onde você vai escrever unidade escolar, ou, como eu, o E. Na segunda, vamos deixar um espaço para criarmos uma caixa de seleção. Na terceira célula, iremos escrever cidade, a cidade a qual se destina essa unidade escolar. Vamos agora dar uma arrumadinha nessa tabela, ajustando o tamanho da célula para a palavra que está escrito nela. Cuidado para não fechar muito, porque senão ela passa para a linha de baixo. Procurem também aumentar a largura da tabela, para que na hora que nós formos colocar aqui a caixa de seleção, não tenha perigo de ficar nomes cortados. Então, amplie um pouquinho a largura. Para criar a caixa de seleção aqui, precisamos de controles de formulários. E onde estão esses controles? Você vem aqui na abinha Exibir, barra de ferramentas, e aqui você tem controles de formulário. Clique nele e ele vai aparecer. Note que aqui o modo design tem que estar ativado, tem que estar selecionado para que você possa então inserir ou não caixas de seleção. No meu caso aqui ele já está selecionado. Eu venho aqui então em caixa de listagem, clico e vou abrir uma caixa de listagem do tamanho da célula. Criei uma, vai abrir essa janela aqui. Essa janela eu procuro sempre fechar, porque ela não me ajuda em nada. Muito bem, criei, tá bonitinha aqui.
Como vai ter outra aqui, eu vou simplesmente copiar aqui, Ctrl C, e vou colar ela aqui. Passou um pouquinho de tamanho, mas não tem problema. A gente seleciona ela e ajusta ela ao tamanho correto da célula. Muito bem. O próximo passo agora é criar a lista suspensa com as opções das unidades escolares que são jurisdicionadas à sua diretoria de ensino. Para isso, selecione a sua caixa de listagem e clique com o botão direito do mouse dentro dela. Vai abrir uma janela de opções como esta. Você vai ali em controle, seleciona controle e descendo a barra de rolagem, vá em entradas da lista. É aqui que você vai colocar o nome das unidades escolares aí da sua diretoria de ensino. Muito bem, então venho aqui, clico e começo então a escrever as escolas que pertencem à minha diretoria de ensino. Eu aconselho sempre a deixar a primeira linha em branco, para que você possa deixar o seu formulário em branco. Se você quiser colocar também selecione ou escolha, pode. Para ir para a próxima linha, você vai ter que apertar a tecla Shift, segurar ela apertada e apertar a tecla Enter. Se você somente apertar a tecla Enter, ele vai fechar essa caixinha de diálogo, você vai ter que começar de novo. Agora eu vou colocar escolas fictícias, por exemplo, a EE, AAA. Seguro o Shift apertado, aperto o Enter e vai para outra linha. A EE, BBB. Seguro o Shift apertado, aperto o Enter, próxima linha, a EE, CCC. Coloque aí as unidades escolares que pertencem à sua diretoria de ensino. Terminado, aperte o Enter, ele vai sair. E você pode fechar, não precisa salvar nada, que ele salva automaticamente. Em cidade é da mesma forma. Clique na caixinha de listagem, clique com o botão direito do mouse, vai em controle. Desça a barra de rolagem até encontrar entradas da lista. E ali, novamente, a primeira linha eu dou um espaço, somente um espaço, para deixar um espaço em branco. Aperto Shift Enter, vou para outra linha e eu começo a colocar as cidades. Vou colocar também cidades fictícias. AAA, Shift Enter, BBB, Shift Enter, CCC. Aperto Enter, ela fecha a caixa e está pronta a minha lista de opções. Para verificar se deu certo ou não, é só desmarcar aqui a opção do modo design e aí você pode clicar e já ver o que você já pré-carregou como lista. Aqui está tudo ok, vamos então para o próximo passo. O próximo passo agora é o campo de data e horário. Para esse campo de data e horário, nós vamos precisar de uma tabela com uma linha e 15 colunas. Mas se você notar aqui e inserir tabela, o máximo são 10, não tem a opção 15 colunas. Para isso, temos que clicar aqui em outras opções e aí eu crio uma com 15 colunas e apenas uma linha. Inserir, eu inseri no cabeçalho. Quando a gente faz coisa errada assim como eu fiz, Ctrl Z anula a besteira feita, é lógico. Eu tenho que pular uma linha e ir para a linha de baixo. Aí sim eu vou inserir tabela, outras opções, 15 colunas por uma linha. Tá aqui ela. Primeira célula eu vou escrever então data. Não se preocupem com a questão de passar para outra linha, que daqui a pouquinho a gente acerta isso aí. Deixo uma vazia, na outra eu coloco a barrinha que separa dia do mês. Deixo outra vazia, na outra coloco outra barrinha que separa mês do ano. Deixo outra vazia e aí vem horário. Horário eu costumo colocar assim, das, aí deixo um espacinho para hora, 2 pontos, os minutos, as, deixo espacinho para hora, 2 pontos, os minutos.
Agora nós temos que criar as caixinhas de seleção aqui, mas antes disso vamos ajustar o tamanho das células. Você vai clicando e ajustando. Aonde tem as barras, você pode realmente fechar de tudo. Não precisa deixar um espaço grande porque não usa para nada. Lembre-se sempre que dia e mês são 2 algarismos e anos são 4 algarismos. Então, cuidado na hora de você formatar ela para você não deixar o mesmo espaçamento para tudo. Vá ajustando até chegar a esse ponto aqui. Nesse formato aqui, ele já está num tamanho bom. Falta nós ajustarmos aqui a largura da célula. Então puxa um pouquinho para baixo. Muito bem. Agora está na hora de inserirmos os campos aqui das caixas de listagem. Ativa o modo design que nós tínhamos desativado aquela hora. Clica em caixa de listagem e cria aqui. Minto, não é uma caixa de listagem que nós precisamos agora. Nós precisamos de uma caixa de texto para que a gente digite aqui a data. Então, caixa de texto. Clique em caixa de texto e coloque dentro da célula. Com o botão direito do mouse, você vem em controle e aí aqui está dizendo tamanho máximo do texto. Nós vamos colocar aqui 2 para ela computar como 2 dígitos tamanho máximo. Tanto para dia como para mês são necessários somente 2 dígitos. Então dou Ctrl C, colo aqui do lado Ctrl V. As horas também, mesma coisa, são 2 dígitos. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E aqui no campo ano, eu vou também dar um Ctrl V, só que agora com o botão direito do mouse eu clico aqui dentro, venho em controle e altero de 2 para 4 dígitos. Muito bem. Só fechar a caixinha aqui e agora ajustar tudo ao tamanho da célula. Vocês vão perceber que não tem como você ultrapassar o tamanho da célula, ele vai até o máximo limite dela. As que ultrapassaram na hora da colagem é só você reduzir um pouquinho e ela vai se auto-ajustar o tamanho da sua célula aí. Muito bem, o campo data e horário também já está pronto. Agora o próximo passo, vamos, lógico, pular uma linha e inserir agora o campo destinado à modalidade do acompanhamento e à condução que você utilizou. Para isso precisaremos de uma tabela de 4 colunas por uma linha. Então vá lá e inserir tabela, 4 colunas por uma linha. Na primeira célula você vai escrever modalidade, no caso eu deixei só mod para economizar espaço, e no outro campo você vai escrever condução. Ajustem o tamanho da célula para o que está o tamanho do texto, cuidado porque se fechar muito pula para outra linha. Ajustem a largura da célula e aí sim vamos adicionar agora uma caixa de listagem. Clique em caixa de listagem e abra uma no tamanho da célula que você criou. Essa janela que abre você pode cancelar e novamente copia, Ctrl C, cola do lado para não ter que criar outro. Clicando sobre ela, você ajusta ela ao tamanho da célula. Muito bem, aqui em modalidade, clica com o botão direito, vai em controle, desça a barra de rolagem até entradas da lista e aí você vai dizer as modalidades que você tem de acompanhamento aí na sua diretoria de ensino. Como sempre eu começo com um espaço, Shift Enter para ir para outra linha e aí você vai
indicar. Pode ser acompanhamento de área, pode ser acompanhamento de grupo, se for o grupo de supervisor e PCNP, pode ser acompanhamento de evento. Cite aí todos que vocês costumam utilizar na diretoria de ensino de vocês. Eu vou dar um exemplo genérico novamente. E aqui em condução, com o botão direito, seleciona ele, clica com o botão direito dentro, vem em controle, da mesma forma, desça a barra de rolagem até entradas da lista, e aí você vai colocar. Lógico, primeiro eu sempre deixo um espaço somente, seguro o Shift, aperto o Enter, vou para outra linha, e daí eu coloco, veículo próprio, Shift Enter, veículo oficial, transporte público, no caso de necessitar utilizar ônibus, metrô ou trem. Se houver algum outro, Shift Enter e vocês vão colocando aí o que há na diretoria de vocês. Apertou Enter, está pronta a caixa de listagem, pode fechar. Muito bem, modalidade e condução também já estão prontos. A próxima que vamos criar agora será a caixinha de tópicos e síntese das atividades envolvidas. Para essa etapa agora, precisaremos de uma tabela de 2 colunas por 6 linhas. No caso aqui, eu deixei uma linha para ser o cabeçalho dessa tabela e depois aqui as lacunas para os tópicos e a abordagem dos tópicos. Se acaso você quiser com mais, adicione, só que com certeza ficará aqui o espaço menor para escrever. Muito bem, vamos lá para nossa então, para fazer isso. Da mesma forma, clica fora, pula uma linha, inserir tabela, são 2 colunas por 6 linhas. Na primeira célula nós vamos escrever tópicos ou assuntos abordados, aí vocês veem a nomenclatura que acharem mais adequada. Na outra, síntese das atividades barra orientações. Agora nós vamos ajustar a altura das demais células para que elas tenham mais ou menos de 2,5 a 3 vezes mais largura do que estão no momento. Vejam que eu estou ajustando manualmente, eu não estou usando nenhum recurso de formatação. Vocês podem formatar e aí encontrar uma medida mais precisa. Eu estou fazendo tudo a olho nu. E agora que ela já está no tamanho interessante, aqui embaixo sobrou o espaço para eu criar o campo de assinatura, tanto nossos como PCNPs, como a parte dos PCs e a parte da direção. Podemos então criar as caixas de listagem dentro de cada célula. Clique em caixa de listagem, abra do tamanho da célula. Pode cancelar essa janela que abre. Com o botão direito nós vamos em controle. Dentro de controle, desça a barra de rolagem até entrada da lista. E aqui dentro você vai elencar os principais tópicos que vocês costumam abordar quando vão à escola. Por exemplo, reorganização escolar, SARESP, SAEB, acompanhamento de sala de aula. Coloquem aí tudo aquilo que vocês rotineiramente costumam acompanhar nas unidades escolares. Consultem, se necessário, os termos anteriores que vocês têm registrados aí na sua diretoria de ensino.
Eu vou colocar mais uma vez de maneira genérica, lógico, deixando o espaço que eu sempre deixo de início, né? A, Shift Enter, B, Shift Enter, C. E só. Como ela é padrão, o tópico é padrão em tudo, então eu vou simplesmente dar um Ctrl C aqui e ir colando nas demais. Opa, colei fora, vamos colar aqui dentro. Vou ajustar ela aqui dentro. Estou colando todas fora, né? Que coisa. Bem, só falta uma agora. Pronto. E aqui na síntese nós teremos que colocar caixas de texto. Aqui está um pouquinho fora, vamos dar uma ajustadinha. Opa. Eu acho que aqui é onde vai ficar melhor. Aqui precisamos de uma caixa de texto para podermos escrever dentro quando fecharmos o formulário em PDF. Então, clique em caixa de texto, selecione a área, estou selecionando a área errada, selecione a área da célula. Esse aqui nós não vamos limitar o texto, tá? Para você poder escrever à vontade, só toma cuidado que para imprimir o que vai aparecer na impressão será o que está aparecendo aqui. Se acaso você escrever demais, ele vai criar um botão de rolagem semelhante a esse daqui, só que aí na hora da impressão ele vai parar aqui nas 4 ou 5 primeiras linhas. Então escreva com cuidado, tentando sintetizar o máximo possível o que você observou na unidade escolar ou o que você orientou. Vou copiar e colar para as outras. Pronto. O que eu costumo fazer, se por exemplo eu não conseguir escrever tudo o que eu queria escrever na primeira célula aqui, na célula de baixo eu seleciono o mesmo tópico e continuo escrevendo até concluir a ideia. Aqui está terminado já o nosso termo digital, tudo bem? Falta só agora escrever aqui o nome de vocês com o RG, colocar campo aqui para coordenador assinar e o campo para o diretor assinar, pronto. Mas isso não necessita de nenhum conhecimento específico, então não vou nem me deter a isso. Próximo passo é salvar. Salva o arquivo. Vou salvar na área de trabalho. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vou colocar aqui termo digital. Tutorial. Pronto. Salvou como ODF, né? Ou ODT, Open Document. Tá salvo, você vem aqui em arquivo, exportar como PDF. Clicando nessa opção, ele já vai aparecer, ó, nessa parte geral, criar formulário PDF. Se acaso não tiver marcado, marque essa opção aqui. Clique em exportar, ele vai perguntar para você aonde, né? Salve com o nome que vocês quiserem e está pronto. Ele salvou aqui, eu já vou abrir para vocês verem como ficou. Puxar ele para cá. Fechar essa abinha que tem um costume feio de ficar abrindo. E olha só, esse aqui é o termo que nós montamos, tá? Notem que não tem a parte de baixo como o meu, que já está pronto. Esse aqui foi o que nós acabamos de criar. E olha que interessante, aqui tá as escolas fictícias, as cidades. Eu vou deixar preenchido para vocês verem que fica mesmo. Ó, na cidade AA, hoje é dia 3 do 12 2015. Agora o horário, deixa eu esperar meu Adobe pensar um pouquinho, que o computador aqui está pensativo, coitado. Aí ó, meu Adobe parou, infelizmente, mas ele está funcionando normalmente. Eu vou abrir o outro e voltar nele e ver se ele volta. Acho que agora voltou. Das 8, por exemplo, e 3 às 16h45, por exemplo. Modalidade
Esse Adobe tá difícil hoje, ele travou novamente aqui dentro. Vou sair dele, clicar no outro e voltar nele, pronto. Modalidade, o tipo de condução, né? Aqui eu escolho o tópico, né? Vou ter que de novo sair dele e voltar nele, porque o meu arquivo é que está infelizmente travando. É o próprio software do PDF, do Adobe Acrobat que está travando, não é o termo que está travando. Aqui eu posso escrever então. Muito bem, aqui eu posso escrever então a síntese do que eu observei ou do que eu orientei. Concluído, a hora que eu sair do meu termo digital, ele já vai perguntar se eu quero salvar as alterações que eu fiz, né? Desejo salvar? Vou colocar aqui sim, só para mostrar para vocês. Pronto, ele pergunta o nome, então vou colocar aqui preenchido. Salvar. Fechou. Vou fechar aqui também o arquivo que nós montamos e vou abrir agora o preenchido e mostrar para vocês que ele fica pronto. Aí, ele fica realmente prontinho do jeitinho que você deixou preenchido. Você pode imprimir através da impressora que já tem aqui em cima. E no próximo tutorial eu vou mostrar para vocês como que podemos utilizar esse PDF editável no smartphone. Precisa de um aplicativo específico. Mas no próximo vídeo eu mostro para vocês, é bem facinho, tá? Um abraço!